depois de algum tempo sem essa obra-prima lançar um episódio, voltamos com um recap do episódio 14 do anime Ao no Hako ou Blue Box. Esse aqui eu vou fazer um episódio separado à parte. Você quer assistir os outros 13 porque você vai gostar desse aqui, eu vou deixar no card todo o recap do episódio 1 até o 13. A gente começa o episódio numa reunião do time de basquete da Shinatsu, aonde lá ela descobre que as suas veteranas vão largar o basquete para poder focarem somente no estudo. E aí a Shinatsu fica refletindo junto à sua amiga se jogar basquete é divertido, e ela tem vontade de jogar o basquete para sempre, porque ela acha muito divertido. Depois elas vão treinar e a amiga pergunta sobre a tornozeleira que ela tá usando, aquela que ela fez uma junto com o Taiki para a promessa de chegarem no nacional, mas obviamente ela não fala isso para a amiga e só dá uma resposta evasiva. E então a gente corta pro Taiki, onde eles escutam alguns garotos falando que só falta o time de basquete jogar no nacional. O Kyo, que tá junto com o Taiki, pergunta da Hina, mas nenhum dos dois tem notícias da performance dela no nacional. E aí, então chega a notícia que o ginásio precisa ser fechado e os alunos têm que se retirar. Depois de recolher suas coisas, Taiki, voltando para casa, vê uma bola de basquete jogada na quadra. E antes de guardar, ele começa a arremessar ela, dizendo que precisa mandar forças para Shinatsu. E enquanto erra diversos arremessos, ele enfim chega à conclusão que ama ela, juntamente com um surto sobre não conseguir falar isso para ela. Nessa hora, a Hina chega e vê o surto patético dele e dá aquela brincada como ela sempre faz. Depois, leva o Taiki para comprar um doce para ela. E temos um breve take mostrando que o jogo da Shinatsu começou. Voltamos pro futuro casal. E agora que o torneio acabou, a Hina pode finalmente comer doces de novo. E solta, enfim, a sua posição no nacional. Ela ficou em terceira colocada do país. E mesmo o Taiki achando isso incrível, a Hina não está satisfeita com o seu resultado. E diz que no próximo ano ela será a campeã. Enquanto isso, a Shinatsu já está no terceiro set, num jogo bem acirrado. Voltamos pros dois, que estão caminhando pelo parque, e a Hina aproveita para brincar nos balanços tão livres. Taiki fala para ela parar de balançar, com medo de ver algo inédito. Hina fala que tá usando um short por baixo e fica contente em o Taiki ver ela como uma garota. Ela percebe que o Taiki tá meio avoado e comenta sobre o jogo da Shinatsu, que já tá no último quarto com 55-56. Então eles fazem uma aposta sobre lançar sapato o mais longe possível enquanto eles estão se balançando, para também estarem se esforçando igual a Shinatsu tá na quadra. E aí ela acrescenta que quem perder teria que contar algum segredo constrangedor para o outro. Taiki começa e lança o seu tênis até que um pouco longe. Nisso, o jogo tá no clímax, a jogada final, e tá 65-64. Hina se prepara para jogar o seu tênis ao mesmo tempo da última chance da Shinatsu virar o jogo. E aí, o sapato da Hina cai logo na frente dela. Foi tudo calculado, porque ela queria contar uma coisa pro Taiki. E a Shinatsu, ela erra a sua jogada final, juntamente com o apito final do jogo. E a gente volta pra Hina, aonde ela criou essa oportunidade justamente para se declarar, dizendo que ela ama o Taiki. E a Shinatsu, junto com a derrota, a pulseira de pé que ela tinha feito junto com o Taiki, ela arrebenta, enquanto ela tá chorando aos prantos por ter perdido mais uma vez no nacional. Taiki pergunta pra Hina se ela gosta dele romanticamente, e ela confirma a sua resposta. Então o Taiki fica sem saber como agir, completamente surpreso. Hina fala pra ele olhar pra ela não mais como uma amiga, mas como uma garota que gosta dele. E aí ela sai correndo, leve, como se tivesse tirado uma pedra das suas costas. E o Taiki começa a surtar na sua volta pra casa, pensando em todos os últimos momentos com a Hina, sabendo que ela gostava dele e de como ele não percebeu isso e como tudo poderia ser diferente. Até que ele chega em casa e a mãe dele avisa que a Shinatsu perdeu a partida. Isso deixa o Taiki completamente em choque. E como ele vai agir quando ver a Shinatsu? Cortamos pro dia seguinte, pro Taiki pensando em como vai agir quando ver a Hina. Nisso ele já vê ela pensando a mesma coisa em frente à porta do ginásio. Nisso os olhares se cruzam e a Hina começa a alfinetar ele como sempre, só que agora, diferentemente de antes, ela começa
a alfinetar ele com piadas românticas, deixando ele mais sem graça ainda. E o episódio se encerra com a Shinatsu olhando os dois sem a sua pulseira no pé. O anime volta a dar foco na Shinatsu, juntamente com o dia do seu aniversário de 17 anos. Kyo fala com Taiki sobre a Shinatsu, seu aniversário, e como ela está triste com a derrota ainda. Nessa hora, Hina acerta seu crush com uma bola para chamar a atenção dele. Taiki puxa a Hina para falar a sós com ela e diz que ele ainda gosta da Shinatsu e quer tentar algo com ela ainda. A Hina entende isso, afinal ela se declarou sabendo disso e então sai. Enquanto o Kyo estava ali de espreita, ouvindo tudo. Shinatsu continua treinando para buscar o futuro nacional. E ela também foi escalada como vice-capitã do time de basquete, afinal, ela também é a cestinha do time. E por conta disso, ela continua o seu treinamento intenso até a hora que o ginásio fecha. Indo para casa, sua mãe liga e elas conversam sobre a vida e também sobre basquete. Shinatsu comenta que agora ela é a vice-capitã e também fala que errou a cesta final no jogo e que por isso precisa treinar mais. Sua mãe a conforta como tem que fazer e aí, sabendo que pode contar com um amigo, Shinatsu manda aquela figurinha pro Tai, aquela que ele disse que se ela precisasse conversar, era só mandar isso para ele. Coincidentemente, Taiki está logo atrás dela quando recebe a mensagem. Shinatsu junto de Taiki pegam um transporte público e vão até a praia para poder espairecer a mente. E como bons adolescentes correm para brincar na água. Nessa hora, Taiki vê que a tornozeleira dela arrebentou. Shinatsu diz que eles não estão mais combinando e vendo ele triste começa a jogar água para implicar com ele. E eles ficam brincando ali, aproveitando a juventude, enquanto dois caras comentam isso, saudade da juventude. Com medo de cair e se molhar, Shinatsu segura Taiki, que ficando nervoso com a situação, pisa no bicho e aí ele cai, fica todo molhado. Por sorte, ele tinha uma roupa de ginástica e por azar dele, ele vai ter que esperar a roupa dele secar para ele poder pegar um ônibus. Nessa hora, Taiki puxa um bolo com vela para cantar um parabéns e aí a Shinatsu comenta que agora ele só tem 2 anos de diferença, que ela é só 2 anos mais velha que ele. E também fala, salienta, isso é muito importante, que 2 anos não são nada, dando uma leve esperança para esse casal sair. Taiki puxa então o parabéns e depois do vento apagar as velas, eles degustam o bolo. Taiki fala que a sua pulseira também está para arrebentar e que aí eles estariam combinando de novo. Shinatsu fica rindo, dizendo o quanto Taiki é sentimental. E aí a gente corta para uma super chuva, enquanto os dois estavam indo embora. O problema é que os ônibus pararam de circular. E aí vem aquele clássico momento onde os dois acabam indo dormir juntos numa pousada que porventura só tinha um quarto sobrando. Taiki avisa sua mãe o que aconteceu, enquanto o Shinatsu pegava alguns jogos pra fazer uma super festa do pijama. Nessa hora, a amiga da Shinatsu liga pra falar com ela. Taiki fica escondido durante a conversa. E após Shinatsu ser parabenizada pela sua amiga, essa amiga também diz que ela já está melhor, já está mais animada, mais feliz. Obviamente, porque ela tá no hotel com um boy pra uma noite inesquecível. Só que aí o Taiki, enquanto ele se levanta, ele esbarra na mesa e um copo cai. Ele consegue pegar o copo, mas ele faz barulho e torce pra amiga não ter ouvido. Mas sim, ela ouviu, só que não falou nada. Depois disso, o Taiki se desculpa pelo festival, aonde disse que ele iria ir com um grupo de amigos, mas acabou indo só com a Hina, porque todos furaram. Nessa hora, Shinatsu melhora um pouco seu semblante, dá pra ver que ela ficou feliz. Então ela também se desculpa por ter chateado o Taiki, falando que iria se afastar. Taiki fala que ela não precisava se desculpar e que agora eles estão quites. E aí, eles começam a jogar baralho até pegarem no sono. Shinatsu acorda e vê que o seu boy não está ao seu lado. Ele não dormiu no futon ao lado dela, e sim no sofá. Isso deixou ela levemente confusa. Depois disso, ela observa o Taiki dormindo, enquanto esse episódio de número 15 se encerra. Depois do dia de praia, a relação dos dois personagens melhora. Eles ficam mais íntimos e Shinatsu continua focada ainda no basquete.
Nos dias seguintes, o Taiki fica como encarregado da turma e Hina fala das suas funções que ele tem que cumprir, como atividades braçais e resolver problemas que aparecem ali para montar a peça de teatro. Depois disso, um professor pede para o Taiki levar a lista de participantes para o representante do segundo ano. Na hora que ele sai, Kyo fala para Hina que sabe que ela se declarou para o Taiki. Ela chama ele de enxerido e dá para sentir ali um clima se formando no ar. O Kyo acha que a Hina gostar do Taiki enquanto ele gosta da Shinatsu é uma coisa muito errada. Chegando na sala do segundo ano, o Taiki encontra sua senpai. Ela diz que entrega o documento pro representante do segundo ano que ele levou, e aí o Taiki fala pra Shinatsu que ela tá sentada num ótimo lugar, a última cadeira da primeira fileira. Shinatsu diz que trocaram de lugar há pouco tempo, assim como a turma do Taiki também fez. Shinatsu pergunta qual o lugar do Taiki agora na classe, e ele responde mostrando a cadeira que tá ao lado dela. Nessa hora, Shinatsu lamenta eles não serem da mesma idade, porque aí eles estariam sentados um ao lado do outro, assim como um grande casal apaixonado. Então, ficam imaginando como seria se eles estudassem juntos. Nessa hora, um professor chega e aí o Taiki se retira, pensando que se pudesse, avançaria um ano para estar com a sua senpai. Chegando em casa, Taiki percebe que tem visita e, para surpresa dele, é a mãe da Shinatsu. Ela voltou para o Japão porque o avô sofreu um acidente. Ele tá bem, mas vai fazer uma cirurgia. E até lá, a Shinatsu vai morar com a mãe, que vai alugar um apartamento. O Taiki ajuda nessa mudança e a Shinatsu fala que vê ele amanhã no treino, enquanto o Taiki fica animado porque ainda vai poder falar com sua crush. Porém, quando chega pra treinar, como o Shinatsu se mudou para um pouco mais longe, a quadra ainda tá vazia. Mas o senpai do Taiki chega logo após isso e leva o Taiki pra correr com ele. E acaba que ele não vê a Shinatsu. Durante o intervalo, Taiki, como representante, vai numa reunião do festival. E nessa hora, ele consegue ver sua crush, mas só fica na troca de olhar. Durante os treinos, ele apenas escuta a voz da Shinatsu. Durante esse tempo, isso até o ginásio fechar. Indo pra casa, Taiki reflete como foi difícil falar com a Shinatsu e como é ruim ela não estar mais morando com ele. Mas ele fica confiante de que no dia seguinte vai conversar mais com ela. No entanto, Taiki, quando chega em casa, se depara com a sua paixão. Taiki logo acha que ela voltou pra casa, porém, ela foi só buscar algumas coisas que tinham ficado lá. Shinatsu rapidamente questiona por que o Taiki não foi treinar de manhã. E aí ele responde que foi, mas o Haryu levou ele pra correr. Taiki fala que quem não foi treinar foi a Shinatsu. E bem, ela também foi, mas ela pegou a condução do trem errado, e aí ela saiu correndo pra conseguir ir treinar e, claro, ver o Taiki. Só que quando ela chegou, eles já tinham saído pra correr. E aí, depois de se entenderem, os dois marcam de se verem nos treinos no dia seguinte. Depois disso, a gente corta pro ensaio da turma, onde a Hina está performando muito bem com as suas falas pra peça. Afinal, como o Ryu já falou mais 2 vezes nesse episódio, ela tem o dom de saber lidar com a plateia, e isso ajuda muito pra uma peça. Enquanto a Hina fica admirando de canto como o Taiki está resolvendo tudo como um representante de turma. Indo comprar algumas coisas que faltaram, o Taiki se encontra com a Shinatsu, que também é a representante da turma. Turma essa dela que vai fazer um café. Taiki já imagina sua paixão vestida de empregada servindo coisas pra ele. Uma pena que ela não vai exercer essa função, afinal ela é representante. Shinatsu fala da apresentação da turma do Taiki, que vai ser a peça da Branca de Neve, e falou que achava que o Taiki seria o príncipe, já que a Hina é a Branca de Neve. Mas ele nega todo envergonhado. Nessa hora, a turma do Taiki chega, junto com a Hina, e deixa o clima ali um pouco pesado. E em casa, enquanto via a novela, a mãe de Shinatsu comenta da novela. Justamente 3 pessoas, 2 mulheres e um cara, aonde por conta do trabalho, uma fica atrapalhando a possível relação do casal, porque ela fica indecisa em dar uma parecer, uma opinião, uma resposta. E claro que a Shinatsu, na hora do banho, fica reflexiva. Afinal, essa é a situação em que ela está, junto do Taiki e da Hina. Mas ela não se sente culpada. Afinal,
Afinal, eles não estão namorando. Taiki está se desdobrando para fazer todas as suas obrigações do festival e continuar seus treinos, até que depois de ensinar um calouro, Shinatsu chega e ficam ali flertando, conversando sobre a altura. Cortamos então para Hina ensaiando, e quando ela travou ali na fala, o Kyo aparece, completa a fala. Hina diz que ele poderia atuar, mas ele fala que não gosta de romance porque a princesa sempre acaba com um cara aleatório. Hina então pergunta se Kyo gosta de alguém. A gente vê um flash, mas ele diz que no momento não, que ele seguiu em frente depois que a garota que ele gostava começou a namorar, e completa que sente pena da Hina por ir atrás de alguém que pode começar a namorar, mas que ele também admira ela por conta disso. Após isso, a Hina dá de cara com a Shinatsu quando ela for tirar cópia de um documento. E nessa hora, ela olha pra cara da Shinatsu e fala que ela se declarou pro Tai. E a reação de Shinatsu é inusitada. Ela demonstra felicidade. Hina diz que queria que ela soubesse, já que ela mora com o Tai. E nessa hora, Shinatsu revela que está morando com a mãe, por conta da cirurgia do avô dela, né, que tá passando mal e tudo mais. Hina, nessa hora, muda o seu semblante para uma coisa mais alegre, e então sai da sala, enquanto Shinatsu fica ali muito pensativa. Enquanto isso, o Taiki tá treinando e as pessoas ali estão dizendo que ele tá melhorando bastante, mas ele mesmo não tem essa percepção. Após isso, o treinador reúne o time e diz que eles vão ter um jogo treino contra o time rival daquele maluco lá que o Taiki e o Haryu perderam pra ele. O Haryu quer jogar contra o aluno que venceu o Taiki, enquanto o próprio Taiki quer ter sua revanche. Pulamos então pro Taiki treinando, com a Hina atrás dele, conversando, lendo o roteiro e correndo também. Ela diz que quer ir ver o jogo treino do Taiki, mas ele responde que, como é o jogo treino, que não precisa. Mas ela insiste, dizendo que quer ir ver quem ela gosta, que vai estar dando tudo de si no jogo. E isso deixa o Taiki deveras envergonhado. Hina tá atacando o Taiki com tudo. E no dia seguinte, Shinatsu chega para treinar e o Taiki tá ali dando o seu máximo. Nessa hora, ela também fala da partida treino e diz que também quer ir ver ele jogando. Afinal, quer prestigiar seu parceiro de treino matinal. No entanto, Taiki tá com o que a Hina falou na cabeça e começa a achar que a Shinatsu tá na mesma linha de raciocínio, querendo a mesma coisa, causando, né, uma grande confusão na cabeça do pequeno protagonista. E o Taiki, ele continua melhorando cada vez mais no badminton, porém, ele não tá sentindo essa melhora. O Haryu, o capitão do time, percebe esse dilema do protagonista. Afinal, ele sabe o que o Taiki tá passando, mas se recusa a ajudar, porque quer que ele sinta a dor do progresso. Após isso, os preparativos pro festival continuam. Taiki procura por Hina, que estava confusa com a cena que ela vai interpretar. É a cena final do despertar, juntamente com o beijo. Ela não sabe a expressão que tem que fazer quando isso acontecer. E nessa hora, o Taiki sugere deles ensaiarem. O problema é que Hina fica desnorteada, pensando em como seria se o Taiki realmente acordasse ela com um beijo do príncipe encantado, e pergunta se ele realmente vai fazer isso. E aí, o tempo para. Qual é a resposta? Obviamente, o Taiki recusa, mas ele sentiu o ataque, e era isso que a Hina queria fazer. Depois disso, ele ainda perde um jogo pro Haryu durante o treino, e ele dá uma dica pro Taiki, que uma pessoa sem confiança nunca iria vencer dele. E o Taiki, ele tá observando que as pessoas em sua volta estão melhorando cada vez mais. A Hina, Shinatsu, o Haryu, e ele começa a se intitular de covarde. Após o treino, o chefe do clube corre para pegar curry, que uma turma tá servindo, e Shinatsu para conversar com o Haryu. O Haryu diz que o Taiki, ele é mais esforçado do que dedicado. E sim, tem diferença. E o Haryu explica, ele só tá se concentrando em derrotar um inimigo, e que ele tá tão obcecado nos seus defeitos que não tá prestando atenção em mais nada. Shinatsu sabe bem o que o Taiki tá passando e também fala pro Haryu ir conversar com ele para dar motivação. Porém, o Haryu tem que usar a motivação para ele mesmo continuar seguindo em frente. E ele precisa usar isso pra ele, né? Não compartilhar com os outros. Mas ele acaba sim indo falar com o Tai. E quando chega lá, ele tá comendo o curry que o capitão careca levou pra ele. E aí, ele desiste de ajudar o Tai, que vai treinar com o Kyo. No dia seguinte, aquele rival que venceu o Tai, que chega na escola pro jogo treino,
Os treinos começam com o Yuki vencendo, querendo jogar contra o Haryu, mas acaba indo jogar com um tal de Inomata. E o pior é que ele nem lembra da partida que eles tiveram na regional. Hina foi ver seu crush jogar e diz para sua amiga que não quer ver o Taiki mal por perder de novo, enquanto estava ali escondida. Mas conforme o Taiki ia jogando, ela se aproxima cada vez mais para ver o jogo. E do outro lado, a amiga da Shinatsu descobre que eles estavam juntos naquela pousada. E Shinatsu conta que mora com o Tai. A amiga fica assustada, afinal acha que homens são animais. Porém, Shinatsu diz que não aconteceu nada, enquanto pensa em tudo que aconteceu. Durante isso, o Taiki está tentando seguir o ritmo do adversário. Haryu torce para ele, enquanto pensa que se ele não vencer, não vai conseguir sair daquele deserto em que ele está preso. E as petecas continuam rolando para lá e para cá. E o Taiki demonstra dificuldade em acompanhar o adversário. E sua mente está rodeada em muitas coisas que aconteceram, pensando nos jogos no Nacional em que perdeu e no que está acontecendo com a Hina. Enquanto pensa também que o seu rendimento não está muito bem. Ao mesmo tempo, Shinatsu responde à amiga que enquanto o Taiki estiver mexendo com os pés, vai ficar tudo bem na partida. Taiki pensa em sua crush e em como foi ruim ver ela perder. E com isso o Taiki vai ficando para trás no jogo, enquanto pensa em como queria consolar sua amada depois que ela perdeu. E nessa hora, ele abre um espacate no meio da partida durante o set point e perde assim a primeira rodada. Yuki tem um olhar bravo e o segundo set começa. Peteca pra lá, peteca pra cá. Taiki tá focado e sério dessa vez. Hina comenta que o Taiki que ela conhece estaria rindo e alegre, que nunca viu ele dessa maneira. E quando erra sua jogada, seu time fica apreensivo. Afinal, era uma boa chance que ele tinha perdido. O Taiki tá exausto e Shinatsu fica pensando em como ele se esforçou para chegar aonde ele tá. Enquanto isso, o Taiki começa a evoluir na partida, conseguindo acompanhar cada vez mais o ritmo de seu adversário e chega até empatar o jogo. O rival então começa a se divertir na partida, que tá extremamente acirrado. E Taiki consegue a vitória, mostrando que todo o seu treino deu certo e valeu a pena. Acabando o jogo, Hina não vai cumprimentar Taiki e sai correndo. E ele vai cumprimentar o seu rival, que responde que não está muito satisfeito. Então o Taiki chama ele para jogar uma outra partida. Mas Haryu aparece e diz que ele está muito cansado para isso e que o próximo adversário é ele. O Taiki então vai tomar um ar e aproveitar a vitória. Nessa hora, Shinatsu chega com uma garrafa d'água para ele. A água essa cheia de energias positivas. Então eles começam a jogar conversa fora sobre isotônicos, a banda da escola, sobre saber cantar ou não, até que a Shinatsu joga um verde, falando que a Hina foi ver o jogo. E depois pergunta da peça. Taiki responde que a peça tem diversas reviravoltas legais. Ela pergunta sobre o beijo e Taiki responde assustado: a gente não se beijou. Então cria-se um clima terrível. Ela só queria saber se vai ter essa cena na peça e Taiki responde que eles vão fingir essa cena. Nessa hora alguém chama o Taiki, que com a brecha foge, deixando a Shinatsu com a maior cara de gol contra. O time rival vai ir embora e Ryu dessa vez lembra o nome do Taiki, enquanto o Haryu tá pé da vida, afinal ele perdeu o jogo. E em casa o Taiki tá dormindo pensando em sua vitória, relembrando todo o episódio, até Shinatsu querer recompensar ele com um beijo. E nesse momento a Hina puxa ele e rouba esse beijo e o Taiki acorda todo nervoso. E pra você saber como que esse anime vai se desenrolar, se o Taiki vai tombar mais pro lado da Hina ou se ele vai continuar e conseguir conquistar a sua paixão, você descobre acompanhando o recap desse anime Blue Box ou Ao no Hako aqui no canal. Se você tá gostando desse anime, deixa o seu like no vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!